bem? Nós vamos iniciar agora um novo assunto, que é projeções cartográficas, tá? Nós vamos falar, de um modo geral, como é que os mapas são construídos, projetados, né? Já que toda projeção significa a transposição de uma superfície para a outra. Dentro de qualquer projeção, nós sempre vamos ter deformações, porque não existe mapa perfeito, né? Essa perfeição ela não existe porque a Terra é uma superfície esférica e sempre que nós vamos construir um mapa, nós estamos transferindo uma superfície tridimensional para duas dimensões. Então, o ato de projetar, o ato de transferir uma superfície de três dimensões para duas dimensões provoca alterações, né, nessa forma de representação. Essas alterações podem beneficiar grupo de países ou podem prejudicá-los. É sobre esse tema que nós vamos tratar a partir de agora, as projeções cartográficas. Como é que os mapas são construídos, projetados, né, para que estejam disponíveis para o grande público, fazer leitura e interpretação. Então, a gente lembra que projeção cartográfica, né, são superfícies esféricas que a gente projeta num plano. Todo mapa, toda representação é fruto disso. A Terra se constitui como quase que uma esfera, né, um geóide, ela tem um aspecto arredondado. Toda vez que nós vamos pegar essa esfera e transferir para um plano, que é uma superfície bidimensional, nós vamos ter alterações. Por exemplo, nessa projeção aqui, que é uma cilíndrica, nós temos uma representação normal do tamanho dos países nas áreas centrais, mas onde o cilindro não toca a esfera, nas extremidades, nós temos uma deformação, aumenta o tamanho desses países, beneficiando-os, mostrando que eles são de um tamanho maior do que o que eles realmente têm em termos de superfície territorial. Então, conceituando projeções, né, projetar é o ato de transferir superfícies esféricas para um plano. Toda vez que a gente vai pegar uma superfície em três dimensões e colocá-la num plano bidimensional, que é o da folha de papel, nós temos alterações, modificações. Logo, todo mapa tem defeitos, todo mapa precisa de correções. Então, toda projeção provoca o que? Deformações. Colocamos essa observação aqui para lembrar isso. Não existe mapa perfeito, existe um mapa adequado aos seus interesses, às suas ideologias. E os países fazem muito isso. Adequam os mapas à ideologia que os convém. Por exemplo, nessa projeção aqui de Mercator, é ideal para representar a Europa, já que ela aparece numa posição centralizada e num tamanho maior do que o que ela realmente tem em termos de unidade de área territorial. As projeções elas têm finalidades diversas, sendo que os mapas são construídos conforme o interesse, conforme a ideologia de quem produziu. Por exemplo, na China, eles costumam colocar nos livros didáticos um mapa que a China venha no centro do mundo e não com uma perspectiva eurocêntrica, como nós temos aí na projeção de Mercator. Aqui no Brasil, militares, por exemplo, construíram projeções que colocam o Brasil no centro do mundo, mostrando aí a importância geopolítica do país. Então, a projetar é o ato de transferir, certo? Então, todo mapa ele é fruto da transferência de uma superfície esférica, né, arredondada, para um plano. Quando a gente transfere uma superfície esférica para um plano, nós vamos ter o que? Deformações, defeitos. Não há perfeição nisso aí, é uma questão matemática, tá? Não há como transferir uma superfície esférica para um plano sem provocar deformações. Esse exemplo aqui da laranja. Quando a gente pega uma laranja e corta ao meio e nós imprimimos força sobre essa laranja, o que é que vai acontecer com as suas extremidades, com as extremidades dessa laranja? Notem que as extremidades da laranja racham, né? As extremidades racham, mostrando esse experimento simples nos mostra o quê? Que não há como a gente transferir uma superfície esférica para um plano sem provocar o que? Deformações, tá? Então, se eu pegar meia laranja e dizer, eu vou fazer um desenho, eu vou transferir essa meia laranja, uma meia lua, para um plano. Quando eu aperto essa meia laranja, as extremidades vão rachar. Nos mapas, o que é que a gente faz com essas extremidades? A gente simplesmente completa essas extremidades, né? Coloca uma massa continental completando essas extremidades e elas parecem que não
não vão ser destacadas no mapa, mas ocorre um alongamento de países, né, onde a esfera é, toca o plano, toca o cilindro, toca o cone, a figura geométrica que nós vamos utilizar, há uma relação normal de transferência, não há tanta deformação. Mas onde ocorrem essas deformações, nós temos uma mudança, né, na representação do mapa. Então, esse experimento da laranja, eu imprimir força sobre uma meia laranja, vai mostrar que ela não se abre de forma circular, perfeita. Essa laranja vai se abrir, mas com problemas nas extremidades. Nos mapas, esses problemas é, são esquecidos, são modificados, né? São negligenciados, porque nós cobrimos essas partes com massa continental. Então a gente diz com isso, com esse experimento, que toda projeção produz o que? Uma deformação. Uma deformação. Não há como você transferir uma superfície esférica para um plano sem guardar defeitos, tá? Esse exemplo da laranja é o mesmo exemplo da Terra. A Terra é uma superfície esférica, quase uma esfera, porque é um geóide, né? Ela é achatada nos polos e alongada nas extremidades. Quando a gente transfere isso para um plano, nós vamos ter o quê? Deformações dentro dessas imagens, né? E aí essas deformações vão ser preenchidas com massas continentais, proporcionando o aumento de alguns países ou a diminuição de outros, tá? Vamos lá. Tem três figuras geométricas básicas onde as projeções são desenvolvidas. Eu coloquei aqui figuras geométricas básicas para as projeções cartográficas. Nós temos três: o cilindro, o cone e o azimuth ou plano, tá? Então, o cilindro é esse aqui, figuras geométrica que se assemelha a uma barra. Notem que nessa área onde o cilindro toca a esfera é mais na região central. Então, em projeções cilíndricas, as áreas centrais são representadas num tamanho normal, não há grandes deformações. À medida em que eu me afasto da área tocada pelo cilindro, notem que essa área aqui, por exemplo, e essa área, elas não são tocadas pelo cilindro. O que é que vai acontecer nessas regiões? Vai haver um alargamento das áreas representadas. Então, nós vamos ter deformações nessas áreas, no polo norte e polo sul. E nós vamos ter uma representação normal da realidade nas áreas centrais, na projeção cilíndrica. É aquela em que a Terra é envolvida por um cilindro. Representa de forma normal as áreas centrais, mas vai deformar a partir das médias e altas latitudes, sobretudo nas altas latitudes. Além do cilindro, nós temos também o cone, que é uma figura geométrica que se assemelha a um chapéuzinho chinês, né? Ele vai representar bem as áreas de médias latitudes, tá? São essas áreas que o cone toca a esfera. Quando a gente se aproxima da área central da linha do Equador, notem que essa área não é tocada pela esfera. Então, o que é que vai acontecer nessa área? Vai haver um ajuste nessa área, tá? Do globo com a figura geométrica. Essas áreas, a partir do Equador, vão ser alongadas. Vai haver uma deformação nas regiões centrais na projeção cônica. Ela representa bem as médias latitudes, que envolvem as áreas do Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. A projeção plana é aquela em que a Terra é envolvida sobre um plano, ou chamado também de azimuth. Onde o plano tocar a esfera, há uma representação normal da realidade sem grandes deformações. As regiões que não são tocadas, aí sim, nós temos grandes alterações, porque uma, um, vai haver uma adequação, né, dessas áreas ao plano em que a figura geométrica não toca a Terra, tá? Então, nas áreas onde o plano não toca a Terra, haverá um ajuste e esse ajuste vai provocar grandes deformações nessa figura aí, tá? Então, são três figuras geométricas que a gente usa para projetar mapas. O cilindro, que toca bem nas áreas centrais, mas deforma nas extremidades. O cone, que é o chapéuzinho,
uma figura triangular, né? Ela toca bem as áreas de médias latitudes, né? Mas deforma nas áreas centrais e nas extremidades. E o plano, que representa bem a área em que ele conseguir tocar, sejam eles os polos ou as áreas centrais ou de médias latitudes. Na região em que o plano toca a esfera, há uma representação sem grandes alterações da realidade. Na região onde ele não é tocado, haverá uma adaptação com grandes alterações. Então, nós temos três figuras geométricas, serve como base para a construção das coordenadas geográficas, tá? E a partir dessas figuras foram criadas as projeções, que são classificadas em três tipos: projeções cilíndricas, cônicas e azimutais. Como o próprio nome diz, projeção cilíndrica é aquela em que a Terra é envolvida por um cilindro. O cilindro aí entenda como uma figura geométrica que se assemelha a uma barra, tá? Figura geométrica cilíndrica. Note que nessa figura geométrica a Terra é tocada pelo cilindro na região central. Então essa região central terá uma representação normal da realidade, que envolveria aqui esse espaço. À medida em que a gente se afasta dessas regiões centrais, haverá o que? Uma adequação, por exemplo, das regiões polares à figura geométrica, que vai ocasionar em uma grande o que? Deformação nessas regiões aqui. Notem, por exemplo, que a Groenlândia está num tamanho bem alongado, quase que do tamanho do Brasil, sendo que tem um tamanho bem menor do que o território brasileiro. Isso acontece aqui porque essa área do Polo Norte, conforme está aqui na figura, não é tocada pelo cilindro. Quando ela não é tocada, há um ajuste, né, dessa projeção, e os países que ficam situados nessas regiões têm um tamanho alongado da sua realidade. É o mesmo que acontece com a Antártida. A Antártida não tem essa dimensão territorial que se apresenta nessa figura na projeção cilíndrica. Isso ocorre porque há um espraiamento das áreas, né, continentais da Antártica, que ela não é tocada pela figura geométrica do cilindro. Então, para se adequar, então, há um alongamento dessas áreas. Com isso, nós queremos dizer o quê? Que na projeção cilíndrica, nós temos uma representação normal da realidade na área central, que é a área em que o cilindro toca a esfera. E há uma grande deformação nas áreas de médias e altas latitudes. Então, representa de forma normal as áreas centrais, mas altera os países conhecidos como altas latitudes. Isso acaba beneficiando esses países, como regiões da Europa, da Ásia, da América do Norte, que aparecem com um tamanho bem superior ao que eles realmente têm, aparecem exagerados nessa representação. E isso é usado ideologicamente para mostrar, né, tendo um tamanho maior, esses países aparecem mais, eles mostram-se também, né, superiores, de certo modo. Tá? Então, construído a partir de um cilindro, a projeção cilíndrica, né, promove uma boa representação das áreas tocadas pelo cilindro e deformações onde? Nas extremidades. Então, deforma nas extremidades, regiões dos polos, onde o cilindro não toca a esfera, e representa de forma normal, né, regiões nas áreas centrais, tá? Como próximo ao Equador e entre os trópicos. Porém, esses países acabam sendo prejudicados porque eles aparecem num tamanho menor em relação ao que eles realmente têm em termos de áreas territoriais. Há um exagero nos países de altas latitudes na projeção cilíndrica. Ela é ideal para representar os interesses dos países desenvolvidos. A projeção cilíndrica mais conhecida é a de Mercator, né, que é uma projeção que tem uma visão eurocêntrica, porque coloca a Europa no centro do mundo, numa posição de superioridade e um tamanho maior do que o que ela realmente tem em termos de dimensões territoriais. Além da cilíndrica, nós temos a projeção cônica, que é aquela onde a Terra é envolta por um cone. Observe que na projeção cônica, toda essa área que é tocada pelo cone. Essa área tocada pelo cone vai apresentar uma boa representação, a representação normal das áreas dos países de médias latitudes, onde o cone toca a esfera. Onde é que vai acontecer deformações? Vão acontecer deformações a partir das áreas centrais.
Notem o que é que está acontecendo com a quadrícula. À medida que a gente se afasta da área que o cone toca a esfera, a quadrícula está aumentando as suas dimensões, porque vai haver um ajuste dessa área em que a Terra não toca o cone à figura geométrica. Então, à medida que eu me afasto da área que a Terra não toca o cone, vai haver uma maior deformação, vai haver um alongamento dessas quadrículas. Esse alongamento das quadrículas vai gerar também o quê? Um aumento das dimensões territoriais, um exagero dessas áreas que estão sendo representadas. Então, na figura cônica, nós temos uma representação ideal das áreas de médias latitudes, que envolve trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico e trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Nós vamos ter deformações, principalmente nas áreas a partir da linha do Equador, né? Ou próximas à linha do Equador. Então, projeção cônica são aquelas desenvolvidas sobre um cone, apresentam uma boa representação das médias latitudes. Médias latitudes estão acima dos trópicos, né? Acima do trópico de Câncer ou abaixo do trópico de Capricórnio. Deforma bastante nas áreas centrais. Então, deforma a partir principalmente da linha do Equador, porque essa região não é tocada, a esfera não toca a figura geométrica, o cone. Onde ela toca são nas áreas de médias latitudes. Okay? Então, é ideal para representar, por exemplo, países desenvolvidos, num tamanho que eles realmente são. Tá? Provoca deformações nas áreas centrais dos países subdesenvolvidos, alongando seu tamanho, né? Mudando também a forma. E temos a projeção plana. Essa projeção ela é muito usada na navegação aérea, porque onde o plano toca, há uma projeção central do país a partir do lugar em que o plano toca a esfera. Tá? Então ela vai mostrar, dar um panorama de todos os países em volta, né, dessa região em que o plano está tocando a esfera. Por exemplo, aqui nessa representação, o plano está tocando, né, esse mapa, o plano estaria tocando a Antártida. Então, a projeção sobre o continente antártico está bem menor em relação à projeção cilíndrica que nós vimos lá no início, e todas as outras áreas estão gravitando em torno da Antártica. É ideal para a navegação aérea, porque a partir disso os aviões podem traçar rotas mais perfeitas, né? Diminuindo aí as distâncias, não obedecendo aquele mapa, aquela representação usual que nós já estamos acostumados a ver, que é um mapa da projeção de Mercator, que é uma projeção cilíndrica, que pode apresentar distâncias muito grandes entre países quando elas realmente não são tão acentuadas como se mostram nessas formas de projetar. Então, a projeção plana é aquela em que representa muito bem a área em que o plano toca a esfera, sejam áreas polares, sejam áreas centrais ou sejam áreas de médias latitudes. No caso aqui dessa projeção, o plano está tocando a Antártida. Vejam que a Antártida não aparece tamanho exagerado, ela aparece o tamanho realmente que ela tem. E as outras áreas passam a gravitar em torno da Antártida, né? Mostrando uma distância igual entre o país que está sendo projetado e as outras nações. Tá? Projeções planas são projeções desenvolvidas, então, sobre um plano. Né? O plano é essa figura geométrica, tá? Ou também chamado de azimute, né? Uma reta. Apresenta uma boa representação das áreas tocadas pelo plano. Então, onde o plano tocar, seja nos polos, seja nas áreas centrais, vai haver uma representação normal do tamanho dos países. Aqui no caso da Antártida, a representação é normal do tamanho do continente. Não está em exageros aqui, porque é a área em que a esfera está tocando o plano. Os exageros vão acontecer nas extremidades. Olha o tamanho dessa quadrícula. Ela está bem menor, essa quadrícula está bem menor que essa primeira aqui. Então, à medida que a gente vai se afastando da área em que a esfera toca o plano, há um alongamento, né, da representação. Alongando a representação, aumenta também o tamanho dos países. Há um exagero dentro desse contexto, tá, da representação. Ela é ideal para fins geopolíticos, para representar a importância de um país, porque coloca esse país no centro, gravitando em torno dos demais. Então, para sintetizar aí,
esses três tipos de projeções que nós vimos. A projeção cilíndrica é aquela que apresenta paralelos e meridianos retos e deformações nas altas latitudes, tá? Ela é envolvida por um cilindro. Onde a esfera tocar o cilindro é uma boa representação dessas regiões, principalmente nas áreas centrais. Vai deformar nas extremidades. Então é melhor para visualizar regiões próximas à linha do Equador. Vai representar bem essas regiões próximas ao Equador, porque não há deformações. É a região onde a esfera toca onde o cilindro toca a esfera. Cônica, que é a projeção triangular, tá? Meridianos retos e convergentes. E os paralelos formam círculos concêntricos. Então, deforma onde? Na projeção cônica, a Terra toca a região mediana, né, do cone, região de média latitude, que envolve Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. É melhor para visualizar a região de médias latitudes, como os países temperados. Tá? E a azimutal ou cônica apresenta meridianos retos e divergentes, e os paralelos formam círculos concêntricos. As distorções ocorrem a partir da linha do Equador, ocorrem a partir do centro da Terra, que é a região em que o plano não vai tocar a esfera. Tá? Então é ideal para áreas como as regiões polares e também para chamados mapas estratégicos, são chamados de mapas geopolíticos, muito usados pelos militares para a exaltação de um país. Próxima aula a gente continua falando de projeções cartográficas.